He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another. Muito se tem falado sobre o diretor Christopher Nolan, por ser seu primeiro filme gravado após a pandemia, já que Tenet foi gravado durante ela, por trazer finalmente Cillian Murphy como protagonista de alguma produção do diretor, já que ambos trabalharam em muitos filmes anteriormente e isso nunca havia ocorrido, ou então por ser um filme histórico baseado na vida de uma figura controversa. Nesse vídeo vocês poderão ver minha opinião sobre Oppenheimer e entender o porquê ele deve ser visto nos cinemas. Mas, é claro, isso depois da vinheta. Antes de começar propriamente dizendo, eu convido vocês a seguirem o Villain e o Cine Villain nas outras redes sociais e a conferir os vídeos de ambos os canais. Os links de acesso estão na descrição do vídeo. Já deixa o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu sou Nathanael e sejam bem-vindos ao Cine Villain. Antes eu tenho que falar um pouco do contexto histórico em que o filme ocorre, para quem talvez não saiba. Durante a Segunda Guerra Mundial, teve-se conhecimento de que a Alemanha nazista estava tentando desenvolver a primeira bomba atômica da história. Assim se iniciou uma corrida armamentista, onde os Estados Unidos tentou produzir a bomba primeiro. O projeto do desenvolvimento da bomba ficou conhecido como Projeto Manhattan e demorou 3 anos para ser concluído, tendo sido executado em uma cidade-laboratório construída secretamente em Los Alamos, Novo México. O grupo responsável pelos estudos, testes e experimentos incluíam vários cientistas importantes da época, incluindo, obviamente, Oppenheimer, que foi o diretor do projeto. Estudei um pouco sobre o assunto em 2022, graças a aulas de história onde o professor passou o livro A Era Atômica como material de pesquisa para trabalhos sobre o tema. Esse livro é escrito por Roberto Maiocchi e lançado no ano de 1996. Recomendo muito a leitura, pois foi graças a ele que pude ter uma base boa para entender certos momentos do filme. E o melhor é que ele começa desde a descoberta dos átomos até o fim da Guerra Fria, sendo então um livro bem completo. E o filme Oppenheimer também tem a ligação com o livro, já que Christopher Nolan, que já era interessado pelo cientista e toda a história da criação da bomba, pôde ler um livro biográfico chamado Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, dos autores Martin J. Sherwin e Kai Bird. O livro foi um presente dado pelo ator e amigo de Chris, Robert Pattinson, que já trabalhou com o diretor em Tenet. Foi aí que ele decidiu que o seu próximo filme teria que ser sobre Oppenheimer. Mas é claro, nem tudo aqui é 100% fiel, já que além de ser baseado em uma biografia e não uma autobiografia, que também poderia ter detalhes nem tão próximos como ocorreram, há a necessidade de dramatização e mudanças em certos momentos para a história fluir melhor. Algo que até o neto do Oppenheimer disse entender ao conversar com Christopher Nolan. Depois de todo esse contexto, eu quero dizer que dos filmes que vi de Nolan, todos sempre foram bem dirigidos, mas esse eu senti um toque a mais que o tornou especial. Nolan tem uma pegada realista na forma de escrever e dirigir, que faz você se sentir dentro da história, diferente de filmes onde as coisas parecem ser plastificadas. Quem está acostumado a ver principalmente filmes de heróis deve sentir isso, e é fato que nos últimos anos esse é o gênero que predomina nos cinemas. Eu gosto de filmes de vários gêneros, mas admito que na telona eu só acompanhava filmes de heróis. Então poder assistir Oppenheimer foi uma grata experiência. E um dos pontos que mais mexeram comigo foi a direção. Como citei há pouco, o toque a mais na direção de Chris é que ele aprimorou todas as habilidades que veio construindo ao longo dos anos. Tem escolhas artísticas em certas cenas que eu simplesmente vibrava por dentro só de ver, porque ele consegue fazer você se conectar aos sentimentos do personagem através da forma que ele conduz a história. Isso eu já citei na crítica de O Grande Truque, outro filme do diretor que vocês podem conferir no card acima. Nolan conduz você através de pensamentos, de situações e de ideias científicas que, apesar de parecerem difíceis, ele mostra de forma mais simples e não deixa um foco pesado nesse elemento, para que assim o espectador não fique quebrando muito a cabeça. Até porque o foco do filme não é só mostrar a criação da bomba, e sim o que houve no antes, no durante e no depois, através da história do físico teórico Oppenheimer. Então, vá sabendo que é um drama humano por entrar na mente do personagem principal, assim como também é um drama político, já que envolve todas as questões acerca das ideias defendidas ao longo da vida do cientista e das suas opiniões acerca do uso das bombas após a Segunda Guerra. O visual do filme e os efeitos práticos são show à parte.
desde as visões de Oppenheimer do mundo subatômico até a explosão da bomba, que tenho certeza que é o momento mais esperado pela maioria das pessoas. E o melhor, segundo Nolan, não houve o uso de CGI, o que é um grande feito, já que são situações complicadas de se produzir sem esse artifício. Os parabéns ficam para a equipe de produção mais que competente que trabalhou no filme. E o momento da explosão da primeira bomba me faz lembrar um ponto negativo do filme, a sua duração. E eu vou explicar o porquê. O primeiro ato é o mais lento, apesar dele ter momentos muito bons, como o próprio início do filme, a vida de Oppenheimer até ele se tornar conhecido, ver seus estudos e outros cientistas, mas ainda assim há vários momentos que me deixaram um pouco cansado. E por isso, quando chegou na parte da bomba, que parecia ser o ápice, achei que o filme estava perto de acabar, até que vi que faltava ainda mais de 1 hora para o fim. Porém, o fôlego depois do primeiro ato, que é quando vemos finalmente a parte de Los Alamos, vai gerando uma tensão e empolgação muito boa. Aliás, nunca senti tanta tensão vendo a cena como na preparação para a detonação da bomba, no teste que ficou conhecido como Trinity. E, apesar do ato final vir após esse pensamento do filme estar perto do fim, eu devo dizer que ele compensou demais, se mantendo numa qualidade quase, se não igual à do segundo ato. Porque aqui é mais voltado para mostrar a briga política que houve após o fim da guerra, entregando uma atuação incrível dos principais personagens do filme. Outro ponto que senti um certo incômodo de início, porém mínimo, foi a confusão gerada para saber em qual tempo a história estava se passando. Mas logo me acostumei e a dúvida passou. Esse vai e volta é um elemento que Nolan gosta de usar em seus filmes, e eu particularmente gosto disso, porque sinto que são ciclos que vão se fechando. E sobre a atuação, apesar de ver dublado por questões que já citei no canal como a minha visão, e eu opto sempre por ver no áudio original depois, tenho de elogiar, óbvio, os atores, até porque a dublagem ela não exclui a atuação deles. Ela muda sim em certos níveis, mas sinceramente, Cillian Murphy e Robert Downey Jr. detonaram. Cillian eu só lembro de ter visto como um espantalho na trilogia do Batman, então não tinha como eu dar uma opinião concreta sobre ele. Mas aqui pude ver através do seu olhar e da sua linguagem corporal que ele deu tudo de si no personagem, porque esses aspectos muitas vezes falam mais que a boca. Cillian Murphy passa a sensação de excentricidade e genialidade que se espera do seu personagem. E sobre Downey Jr., só havia visto ele em filmes da Marvel e da franquia de Sherlock Holmes, então é bom demais ver ele em uma roupagem diferente. Um personagem mais sério, onde ele precisava se dedicar de maneira diferente dos seus trabalhos anteriores, sem exageros, e que te faz querer ver mais dessa versão do ator. Outro ponto para se comentar é como os dubladores Jorge Lucas e Marcos Ribeiro deram um show na adaptação para nossa língua. Eles são monstros da dublagem, um trabalho que deve ser sim apreciado, pois gera a inclusão de mais espectadores. Além de Cillian e Robert, achei o elenco de apoio espetacular. Não tiveram medo de chamar nomes de peso e gente que é conhecida até para papéis pequenos no filme, como o Rami Malek, que eu até tinha esquecido que ia aparecer. Entre vários outros atores conhecidos que se tem uma fala é muito. Já Matt Damon e Emily Blunt também estão muito bem em seus papéis, complementando a história e dando mais peso a ela, já que ambos interpretam personagens importantes da vida de Oppenheimer. A única personagem, e dou ênfase em personagem e não na atuação, que não gostei foi a da atriz Florence Pugh, porque os momentos que parecem passar se arrastando são exatamente os que envolvem ela. Tem um aspecto do filme que fez alguns repensarem se veriam ou não, que é a questão do preto e branco. Mas fica tranquilo que essa é uma escolha até inteligente da parte visual para mostrar as duas visões do filme através de cores diferentes. Quando o filme está colorido, que é a maior parte do tempo, você vê a história através dos olhos de Oppenheimer. E quando é em preto e branco, você vê pelos olhos de alguém de fora que não irei citar de quem é, para não estragar a experiência. E experiência, essa é a resposta da pergunta do título do vídeo. Você deve ir porque a experiência de ver esse filme em uma tela grande, com um áudio de primeira, faz toda a diferença. Como citei antes, as visões que são belíssimas foram criadas através de efeitos práticos, assim como as explosões. Tudo para gerar a melhor experiência na tela grande, gerando um espetáculo visual. As escolhas de movimento de câmera que tentam te mostrar a ansiedade ou tensão dos momentos fazem você ficar tenso também. A mixagem de som que te faz sentir dentro do filme é um ponto forte a se elogiar. E claro, a trilha sonora incrível de Ludwig Göransson, o compositor que vem acompanhando o trabalho já tem um tempo. Ele fez, por exemplo, a trilha do Mandaloriano, o livro de Boba Fett, a trilogia Creed e os 2 filmes do Pantera Negra. Esse cara é talento puro e sinto que dessa vez pode vir o Oscar pra ele, porque sinceramente a trilha de Oppenheimer é magnífica, já que me passa a emoção necessária de cada cena. Então junte boa trilha sonora, história muito bem escrita, boas atuações, boa direção, visual impecável e você tem aí a experiência que faz valer a pena ver Oppenheimer no cinema. Pra mim, a nota de Oppenheimer é 9. Com certeza, Oppenheimer é uma forte aposta para estar figurando entre as principais indicações do Oscar no próximo ano. Penso que ele será indicado nas seguintes categorias: melhor filme, melhor direção, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor som,
melhor trilha sonora, melhor fotografia e melhor roteiro adaptado. Por fim, devo dizer que o impacto desse filme é maior em mim hoje do que seria se eu tivesse visto o ano passado, antes de ter lido A Era Atômica que citei no início. Porque quando você tem o conhecimento de tudo que ocorreu, dos temores liberados após a criação de uma arma de destruição em massa, o peso de Oppenheimer se torna milhares de vezes maior por se tratar da história do nosso mundo, sendo contada de uma maneira que nos faz refletir. O filme não romantiza como se fosse algo bom, mas levanta questões acerca do lançamento da bomba no Japão. Isso deveria ter acontecido? Claro que há vários pontos a serem discutidos. É um assunto intenso que gera bastante debate. Primeiro que a bomba foi criada por temor dos alemães criarem uma antes, porém não foi o caso e a guerra foi ganha. Mas o Japão não se deu nem com a ameaça de bombardeio. Então a criação, querendo ou não, foi necessária, porque em algum momento a Alemanha ou a Rússia poderiam ter chegado lá. E hoje o mundo poderia não ser como conhecemos. Já o bombardeio no Japão deixa o gosto amargo por saber que eles continuariam atacando se não ocorresse. Mas esse é o pensamento que fica em Oppenheimer no filme. Apesar de ter sido a favor disso, ele depois vê com outros olhos e sente que há sangue em suas mãos, porque infelizmente milhares de inocentes perderam suas vidas nos ataques de Hiroshima e Nagasaki. Mas será que o real Oppenheimer sentiu o mesmo? Por muitos é considerado que sim, mas para outros isso é algo controverso. Porém o maior medo dele, o medo da destruição do mundo por causa da criação dessa arma e o que ele e todos os envolvidos desencadearam, isso sabemos que pesa até hoje em todo mundo. Bem, pessoal, essa foi minha crítica do filme Oppenheimer. Agradeço por terem assistido até aqui. Peço que deixem sua opinião do filme nos comentários e se tem algum ponto que citei que vocês concordam ou discordam, vamos conversar sobre. Valeu e fiquem com Deus.